Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Se Deus permitir, nós vamos tentar terminar essa série hoje à noite. Se não der, a gente termina domingo que vem. Mas eu queria tentar compartilhar com os irmãos essa expressão do verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Warren Wiersbe diz que alguns estudiosos acreditam que nesse ponto ocorre uma mudança na metáfora e aqui nós não teríamos, segundo esses estudiosos, mais a figura de um pastor, mas de um hospedeiro, de alguém que hospeda e prepara a mesa e tal para servir aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão chegando. Mas a mesa não é obrigatoriamente aqui um móvel usado por nós nas nossas casas. É algo estendido, algo espalhado. Lugares planos, por exemplo, numa região montanhosa, podem ser chamados de mesas. E, por vezes, o pastor parava com o seu rebanho num desses locais e deixava que as ovelhas ali se alimentassem, descansassem ali, antes de prosseguir para o aprisco. Philip Keller, que escreveu aquele livro Nada Me Faltará, que é um comentário inteiro sobre o Salmo 23, e ele foi pastor de ovelhas, literalmente falando, lá no Oriente Médio. Ele diz que trata-se de uma referência à atitude do pastor de ir à frente do rebanho para preparar a mesa, para preparar o platô existente no alto das montanhas, a fim de preparar o lugar, removendo as ervas daninhas e venenosas e tomando providências contra os predadores. Nós compartilhamos com os irmãos em mensagens anteriores que há uma diferença no ato de apacentar as ovelhas no verão e no inverno. Normalmente, as ovelhas ficam no aprisco, naquele aprisco principal, junto à fazenda, durante o período do inverno, e no período do verão, para encontrar um clima mais ameno para as ovelhas, que tem sobre si uma lãzinha, né? Então, o pastor as conduz para o alto das montanhas. Esse alto das montanhas, essa parte mais alta, esse platô, é considerada a mesa onde as ovelhas ficam num retiro íntimo com o seu pastor durante todo o verão. E lá, certamente, elas encontram um clima mais ameno, mais gostoso, para sobreviverem durante aqueles dias acalorados. Ali, no platô da montanha, a ovelha tem esse privilégio de passar um verão inteiro com o seu pastor, e ali, naquele lugar, certamente, o pastor providencia uma mesa para a refeição das ovelhas. Um pasto maravilhoso, alimento maravilhoso, em que ele poderá, certamente, saciar a fome das suas ovelhas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Há uma referência bíblica muito interessante, o comentário bíblico Vida Nova destaca, que se você for observar, está lá, 2 Samuel, abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 17, narra para a gente o momento em que Davi está enfrentando uma adversidade terrível na sua vida. Uma conspiração liderada simplesmente pelo seu próprio filho, ou por um dos seus filhos, chamado Absalão. Davi toma conhecimento de que Absalão vem contra ele, e ele decide, então, sair de Jerusalém, abandonar o seu palácio e peregrinar pelo deserto e seguir um caminho.
nesse processo, contrariando as ordens de Absalão, diz o texto, 2 Samuel 17, versos 27 a 29. Diz o texto que um homem chamado Barzilai, contrariando Absalão, preparou uma mesa para Davi. Diz o verso 27. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos feitos com leite de vaca, e os levaram a Davi e as tropas que estavam com ele para que comessem, pois diziam, as tropas estão famintas, cansadas e sedentas no deserto. Barzilai, um amigo íntimo de Davi, preparou para ele e para o seu exército uma grande mesa no deserto. Davi e seu exército estavam peregrinando sem rumo, sem direção, sem saber para onde ia, certamente com fome, certamente com muita dificuldade, e então chega Barzilai e seus amigos e trazem camas, trazem ovelhas, trazem leite, trazem tudo aquilo que eles precisavam. Literalmente, Barzilai preparou para Davi uma mesa na presença dos seus inimigos. David Wilkerson tem, essa semana, pesquisando sobre essa expressão na internet. Normalmente, minha fonte de pesquisa são os meus livros, mas essa semana encontrei na internet algumas afirmações do David Wilkerson, pelo menos são atribuídas a ele com permissão do texto original, a respeito dessa expressão, que, sinceramente, irmãos, são fantásticas. Ele diz o seguinte, que de todas as maravilhosas promessas que Deus nos dá no Salmo 23, essa é uma das mais gloriosas. Diz o seguinte, pense no que Ele está se comprometendo a fazer por nós aqui. Ele disse que vai preparar uma mesa para nós, espalhar alimento maravilhoso sobre ela, vestir o avental e nos servir um banquete. E tudo isso na frente dos nossos inimigos. Sabemos que quando Deus diz que vai nos fornecer alimentos, Ele está falando de coisa de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade. Não é qualquer comida. Não é qualquer comida, né? A palavra mesa aqui, nesse versículo, significa volume crescente de alimentos. Deus não está falando aqui de um pratinho de comida. Ele está falando de um enorme volume de comida, de um banquete imponente. E Ele coloca diante de nós fileiras e mais fileiras de deliciosos alimentos espirituais para que possamos experimentar e comer. Há um único convidado para essa refeição, é você. Deus está convidando você para subir a montanha, para ter esse retiro espiritual com Ele, para ter comunhão com Ele, ainda que seja na presença de predadores, ainda que seja na presença de inimigos, ainda que seja na presença de adversidades. Deus tem uma mesa preparada, uma mesa farta para mim, para você, para cada um de nós. E o que Deus faz é o melhor que alguém poderia fazer por nós. Enquanto isso, ao lhe preparar e servir o banquete, diz ele, Deus faz com que os inimigos que você tem se sentem na parte mais afastada da cena, observando tudo que Deus está fazendo por você. Vem o próprio Senhor distribuindo os alimentos à mesa, levando-lhe até a sua cadeira e servindo. Você pode crer, nenhum poder demoníaco, nem o próprio diabo consegue entender o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Esta semana o pastor Távora estava visitando minha sogra lá em casa e ele lembrou-se de uma ilustração contada pelo nosso querido pastor Russell Shedd para exemplificar a diferença entre a graça e a misericórdia. E ele diz que o pai tentou ensinar ao seu filho da seguinte maneira. Um belo dia o filho fez uma lambança como toda criança faz. E o pai disse, por conta da sua
lambança, por conta da sua malcriação, por conta da sua desobediência, você tem direito, ou melhor, você tem a necessidade de receber um castigo. Né? Um castigo. 10, alguma coisa. Né? Hoje não pode mais falar em palmada, né, irmãos? Não pode falar mais em vara, não pode falar mais um monte de coisa. Né? Mas o pai virou para o filho e disse, você tem direito a 10 itens aí do seu castigo, vamos dizer assim. Só que, de repente, o pai virou para ele e disse assim, filho, estava pensando naquele castigo, mas eu decidi não aplicar mais a você. Você não vai aplicar? Não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você. Eu queria que você soubesse o que é misericórdia. Eu estou tendo misericórdia de você. Misericórdia é o fato de Deus não atribuir a nós aquilo que nós merecemos. O castigo que nós merecemos, Deus vai e tira e não nos castiga com aquele castigo que nós deveríamos estar recebendo. Aí, logo depois, o filho fica todo contente, todo feliz, e, de repente, o pai vira para ele e diz assim, filho, eu queria chamar você para a gente ir à sorveteria tomar um sorvete. Aí o filho não entende mais nada. Mas, pai, agora mesmo eu estava merecendo receber um castigo, apanhar. O senhor não me dá o castigo e ainda me convida para tomar um sorvete? Como assim? É que agora eu quero que você entenda o que é graça. Você entendeu já o que é misericórdia, eu abri mão do castigo que você merecia, e agora eu quero que você entenda o que é graça. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Amém, irmãos? Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Se nós tivéssemos que receber bênçãos de Deus por conta dos nossos méritos, nós não receberíamos nada. Nada. Mas Deus, que é misericordioso, Deus que é gracioso, Deus que nos perdoa, o próprio inimigo não entende como Deus pode nos amar tanto. Como Deus pode dispensar a nós a sua misericórdia. E ainda, além de não nos castigar com aquilo que nós deveríamos ser castigados, ainda nos dá da sua graça, ainda nos dá coisas que nós jamais poderíamos imaginar, especialmente a salvação, que é o perdão dos nossos pecados, que é a garantia da vida eterna. Nenhum presente é maior do que esse. Nenhum presente pode ser maior do que a nossa salvação, do que a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhum presente. Ontem estava lá no cemitério do Catumbi, acompanhando Daniele Grilo, sepultando sua irmã Roberta. 7 meses de internação, uma luta muito grande com a sua irmã Vera também, sua mamãe estava lá, e sentimos muito a morte da Roberta. Estivemos com ela ali no hospital israelita, ali no Maracanã. Agora, há um mês atrás, ela já estava realmente com sequelas de uma parada cardíaca, e na sexta-feira veio a falecer. Eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando pela família da Daniele, pela sua mãe, Vera, para que Deus console e conforte esses corações. Estava ali falando justamente naquele momento de sepultamento, que essa garantia, queridos, de que nós, quando fecharmos os olhos para este mundo, nos abriremos à presença de Jesus, e ouviremos Jesus nos dizer, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem presente maior do que esse? Tem presente maior do que esse, do que o céu? Tem presente maior do que esse, do que a vida eterna com Deus, nosso Senhor? Um detalhe interessante que ele destaca é: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Né? Certamente nós temos a realidade de que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas feitas de carne e sangue, diz Paulo aos Efésios, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, Jesus disse em Mateus 13, verso 39, que o nosso inimigo é o diabo, ele é o acusador dos nossos irmãos, disse o Senhor Jesus. Mas muitos dos nossos inimigos não são do inferno. Muitos dos nossos inimigos não são do inferno.
Quando Jesus nos diz para amar os nossos inimigos, ele certamente não está falando do diabo e das suas hostes. Está falando sobre pessoas que em sua vida se tornam ferramentas do inferno, se tornam ferramentas de Satanás, para destruir as pessoas e para causarem infelicidade na vida das pessoas. Foram os inimigos humanos de Davi que o levaram a clamar: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, pois em ti eu me refugio. A pessoa pode ter só uns poucos inimigos humanos por se movimentar em pequeno círculo, ou pode ter uma abundância de inimigos por ter uma esfera maior de influência. Por exemplo, se você estiver no seu local de trabalho, decidido a viver os valores de Deus, provavelmente você vai arrumar para si alguns inimigos ou algumas inimizades, porque certamente muitas pessoas vão se levantar contra você por conta dos seus próprios interesses pessoais, interesses particulares. Tá? De qualquer jeito, se você decidir no seu coração seguir a Jesus, você poderá ter ofensa contra você. E sofrerá resistência tanto de não crentes como também de cristãos carnais. Como também de cristãos carnais. Além disso, ela será marcada, né, essa pessoa, você, no caso, eu, será marcada como um alvo pelo diabo e seus espíritos malignos. Seu adversário, o acusador, atacará e vai criar problemas entre os seus inimigos humanos. E, nesse sentido, o banquete sobrenatural do Senhor se torna ainda mais espantoso, pois ambas as classes de inimigos têm de se sentar e observar o Senhor lhe servindo. E isso é tremendo. De um lado está o diabo e as suas hostes, de outro lado estão os inimigos terrenos, e no meio deles o Senhor derramando o seu óleo de alegria, servindo o banquete, servindo a mesa. Do lado demoníaco, o diabo se enraivece, e do lado humano, Deus enche seus inimigos de vergonha. Deus está dizendo, basicamente, os seus inimigos humanos acham que você está acabado, mas agora a única coisa que podem fazer é ver com espanto como eu sou gracioso com você. E ao se aprofundar no alimento glorioso à sua frente, o Senhor se abaixa e cochicha no seu ouvido: nem se preocupe com nenhum desses inimigos. Eles não podem fazer coisa alguma contra você. Coisa alguma contra você. E Deus ainda tem algo tremendo para confundir, sem dúvida alguma, os nossos inimigos. É justamente naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, quando fracassamos. Deus não prepara uma mesa para nós, perante os nossos inimigos, apenas quando somos vitoriosos, mas também quando fracassamos, quando erramos, quando fazemos algo que entristece o seu coração. Ainda assim, Deus prepara para mim, para você, para cada um de nós, uma mesa perante os nossos inimigos. Porque justamente nesse momento em que mereceríamos o castigo, Deus vem com a sua graça. Graça para restaurar, porque Deus não joga fora ninguém. Deus não despreza ninguém. A Bíblia diz que Deus certa vez mandou Jeremias ir à casa do oleiro. E quando chegou lá na casa do oleiro, viu o oleiro aplicado a sua obra sobre as rodas. E de repente aquele vaso que ele fazia de barro se estragou, quebrou nas mãos do oleiro. E o que é que o oleiro fez? Ele jogou fora aqueles cacos? Ele jogou fora, jogou no lixo? Não. Daqueles cacos, ele fez um novo vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Isso o inimigo não consegue entender. Isso é dar um nó na cabeça do inimigo. Mas Deus está fazendo isso todo dia. Comigo, com você, com cada um de nós. Deus prepara para mim, para você, uma mesa na presença dos nossos inimigos, uma mesa em que Ele nos serve o perdão, nos serve a graça, nos serve a misericórdia. E dá um nó na cabeça do inimigo,
porque ele não consegue entender como Deus pode nos amar tanto. Como Deus pode nos amar tanto. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e orasse